Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar do transporte. Andamos alguns dias sumidos, mas voltamos para falar de um tema tão importante que é o transporte. Vimos várias reportagens, estamos acompanhando várias reportagens, várias reclamações do transporte, falando a respeito do subsídio. E não foi explicado diretamente para a população a respeito do subsídio, como que ele ia ser investido nessa primeira etapa, quais andamentos que ele ia ter nessa primeira etapa. Não falaram nada a respeito do que ia acontecer para a população. Então a população achou que o milagre ia acontecer, que o transporte ia melhorar, que o transporte ia ter uma evolução muito grande, mas não teve. E várias coisas veio acontecendo no decorrer desse dia. Vamos tentar explicar para a população. Essa primeira etapa do subsídio, segundo fontes e segundo o que eu levantei, as primeiras etapas do subsídio foi a volta do noturno e a volta do equilíbrio em alguns horários de pico. Mas ainda nós temos aquela lógica, né? As crianças entram de férias, as escolas entram de férias, as faculdades param por alguns dias e as empresas de transporte coletivo criam o quadro de horário de férias. Então, esse é um dos motivos de estar gerando ainda o desequilíbrio no transporte, de estar gerando desequilíbrio em alguns horários. Essa é a dificuldade que está tendo hoje no transporte, que a população fica muito a mercê, fica muito sem entender o que está acontecendo, porque fazem muito barulho e poucas explicações, dão poucos detalhes do que está acontecendo de verdade no transporte. Então, esse é o primeiro fato que está acontecendo. O subsídio caiu uma parte do dinheiro e essa primeira parte foi para quê? As empresas voltarem os ônibus nos noturnos, os horários mais tarde que não tinham. E isso, entre partes, foi muito importante para os donos de bares e restaurantes, aonde que muitos deles, muitas das vezes, dormia no seu estabelecimento até dar o horário do ônibus voltar a rodar para ele conseguir ir embora para sua casa. E muitas das vezes ele não tinha um fluxo de pessoa tão importante no seu estabelecimento. Muitas das vezes ele passava meia hora, 40 minutos, ele não conseguia ir embora para sua casa. Então muitas das vezes ele tinha de se acomodar no seu estabelecimento até dar uma hora para ele voltar para o seu lar. Então se tornava muito desgastante para funcionários de bares, para funcionários de restaurante. Então, essa foi a primeira etapa do subsídio. A segunda parte parece que vai acontecer dia 27, que vai cair a segunda parte. E daí para frente a gente vai ver o que vai ser feito. Mas estamos vendo que nada está sendo fiscalizado, que nada está sendo mostrado de verdade, na prática, para a população do que está acontecendo de verdade. E esperamos que isso não fique só em palavras, que a BH Trans possa fiscalizar, que a BH Trans possa fazer a sua parte, que a BH Trans possa fazer o seu trabalho. Isso é muito importante para a população. Isso é muito interessante para a população. E exigimos a evolução do transporte. A evolução do transporte. Porque eu não entendi o subsídio. Foi dado 90 milhões para as empresas, eu acho que nessa primeira etapa, mas as empresas devem 20 milhões de multa, e essas multas não vão ser pagas. E essas multas não vão ser pagas, e ninguém fala a respeito dessas multas. Teve a CPI, o Ministério Público está investigando, e até agora nada foi falado a respeito dessa situação. Nada foi mostrado para a população a respeito dessa situação. Então é muito complicado,
é muito complicado, fazem muito barulho e às vezes esquece de colocar os restos dos instrumentos para funcionar. É muito difícil essa situação. A população fica, às vezes, sem entender o que está acontecendo. Porque até agora o Ministério Público não deu a resposta para a população a respeito dos cobradores, porque está tendo uma quebra do contrato em cima disso. Estamos vendo que a mídia vem batendo, fazendo várias matérias, mas isso não muda na vida do trabalhador rodoviário. Isso não influencia na vida do trabalhador rodoviário. Essas notícias, isso não muda nada na vida do trabalhador rodoviário, porque não temos evolução em cima dessas reportagens. A Câmara Municipal não se pronuncia perante a essa situação. E então várias dificuldades que está tendo. Vimos o nobre vereador Gilson Reis, Gilson da Serra, fazendo uma reportagem no seu canal, falando que ele está trabalhando em prol, mas ele trabalha em prol das suas comunidades. Ele trabalha na Câmara Municipal, ele faz parte da Comissão de Transporte, mas ele sempre está buscando melhorias para a sua população. Ele não busca melhorias para um conjunto só, para um complexo só que é o transporte todo. Ele olha em vista a sua comunidade. Então é muito complicado isso. Os demais bairros ficam à mercê e você não vê os demais da Comissão de Transporte fazendo um trabalho bacana, fazendo um trabalho informativo, fazendo um trabalho de divulgação para a população, mostrando a realidade para a população do que está acontecendo de verdade. Então, tem várias dificuldades acontecendo, várias coisas acontecendo e ninguém fala nada. Vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente. E o nosso município, o nosso estado, está esquecido por alguns órgãos. Vimos o que está acontecendo no nosso estado, no nosso município, e nada se resolve. Tivemos essa semana um acidente grave na 262, no trecho de Betim, sentido Joatuba, Pará de Minas, onde que me fez uma leve pergunta na minha cabeça e eu fiquei sem entender algumas coisas, eu fiquei me perguntando algumas coisas a respeito dessas concessionárias. Vimos que o acidente foi muito grave, havia risco de explosão, havia vários riscos, mas a concessionária que se encontra lá fazendo o trabalho é uma concessionária que ela não mostra um respeito para a população. Ela vem fazendo uma obra onde que uma parte do terreno afundou, já tem mais de 2 meses ou mais que essa obra vem acontecendo e nada muda. E esse acidente aconteceu nesse trecho aonde que está tendo a obra. E vimos que a estrada ficou fechada por 17 horas e os bombeiros teve várias dificuldades, mas a concessionária mostrou mais uma vez que não tem condições de resolver os problemas da estrada, que não tem condições de resolver os problemas que se encontram ali no seu trecho, que a concessionária muitas das vezes só olha para a parte aonde que ela recebe o pedágio. As outras partes ela olha com olhares diferenciados, não como aquela parte aonde que ela recebe o subsídio, o subsídio, né, por causa de que ela recebe o imposto do trabalhador que paga 2 vezes para trafegar muitas das vezes nessa estrada. Paga o imposto e muitas das vezes paga o pedágio. Então essa parte aonde que não tem as suas passagens, aonde que o usuário tem de pagar, então são criadas algumas dificuldades. E eu vi alguns desequilíbrios. A obra
está demorando muito, causando um prejuízo muito grande para o pessoal daquela região de Joatuba, Mateus Leme, onde que o pessoal já trafega num transporte público cansativo, sai muitas vezes da sua casa mais cedo para conseguir obter êxito e chegar no seu trabalho na hora certa. E nada nesse dia que aconteceu esse acidente, foi na sexta-feira, foi dado de resposta para a população. Nada foi mostrado para a população. Não fizeram nada. Teve gente que ficou na estação do metrô por várias horas esperando o seu ônibus para conseguir chegar no seu lar. Então, não é só essa nascente, essa concessionária. Nós temos artérias também. Artérias está deixando muito a desejar na 381 em frente ao Carrefour Artérias. Artérias, lá está sem luz, um ponto aonde que várias empresas param ali naquele local, está sem luz Artérias por vários dias. E a iluminação que vocês colocam, ela é muito precária. Se a responsabilidade não é sua, os órgãos competentes que vão e assumam a responsabilidade do trecho. Artérias, lá do outro lado, lá, temos uma baia mal estruturada, aonde que tem empresas que os seus funcionários passam ali constantemente sem segurança, Artérias. Então, está acontecendo várias coisas que a gente está vendo que o nosso Estado está abandonado, que ninguém se manifesta contra essas grandes empresas que venham ser concessionária na nossa cidade. Então tem várias dificuldades, tem vários empecilhos criados por essas empresas. E você pega por vários trechos, a iluminação é muito precária. São lâmpadas que não dão a iluminação suficiente. Então são criados vários pontos cegos para o usuário que muitas das vezes tem de pegar o transporte ali, porque mora na região metropolitana. Então, pedimos a todas as concessionárias que preste atenção nesses usuários, que preste atenção, que adiante essa obra, que possam colocar gente trabalhando de dia e de noite nessa obra, para que essa obra acabe mais rápido possível. Porque vocês estão recebendo, se está ruim, faz igual a outra empresa lá no Mato Grosso, lá na 163, não estava dando para ela, o que ela falou? Não dá para mim. Não tem como eu operar desse jeito, eu vou sair. Eu tenho um prazo para sair, mas eu vou sair, não dá para mim operar desse jeito. Então é muito complicado, Artérias. É muito complicado nascente do sol, o Cleitinho bate muito em vocês, mas essas são as suas incompetências, as suas ingerências, aonde que não dá lucro para vocês, vocês não olham como tem de olhar. Isso daqui é uma vergonha, olha para vocês verem. O tanto de dinheiro que a concessionária recebe, o ponto escuro desse jeito. Olha para você ver o respeito que a concessionária tem com a população de Contagem, com o pessoal que trabalha no Carrefour e com as empresas adjacentes. Olha para você ver o desrespeito, olha a escuridão. E olha para você ver o tamanho da lâmpada que eles usam. Olha para você ver o tamanho do refletor que eles usam para iluminar a parte da BR. Olha para você ver. É vários quilômetros na escuridão. Então a gente pedimos providência da concessionária ou da própria Prefeitura de Contagem que dê uma olhada para a população. Olha para você ver. Aqui é um ponto onde que desce pessoas de várias empresas que tem uma passarela. Olha para você ver o desrespeito com a população. Eu acho que pode mudar essa situação. Uai, seu app de vídeos curtos. E hoje pela manhã, um acidente triste com o ônibus 2390 na traseira de um outro veículo. Ninguém sabe o que aconteceu de verdade,
mas é lamentável essa situação hoje para o trabalhador do transporte coletivo, aonde que o trabalhador do transporte coletivo vem trabalhando todos os dias cansado, desgastado, fadigado com a situação. E muitos falam que não influenciam. Não sabemos o que aconteceu de verdade naquele acidente, mas não vamos julgar e não vamos criticar o que aconteceu, se foi falha mecânica, se foi falha humana. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês bem clara, porque já que os empresários querem o transporte sem o cobrador, como vem acontecendo por vários anos na região metropolitana, vamos informatizar o sistema de transporte. Vamos acabar com o dinheiro dentro do transporte coletivo, já que em Belo Horizonte tem uma lei municipal que não é cumprida. Vamos informatizar esse transporte. Vamos dar qualidade para esse transporte. Vamos melhorar esse transporte. Vamos parar de falácias, parar de mimimi, 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 mimimi. Vamos sofisticar o sistema como o próprio Setra vem tentando fazer, mas não é o suficiente. Essa logística que o Setra criou, do Pix, você fazer recarga pelo telefone, isso não é o suficiente. Vamos criar mais pontos de recarga, aonde que a população possa fazer as suas recargas, aonde que a população possa ter o atendimento que ela precisa. A gente bate numa tecla muito grande que as cabines têm de existir na área hospitalar para gerar uma melhoria muito grande para o transporte. Na Ceará, como lá na outra, lá nós já falamos mais de 10 vezes. As cabines são necessárias na área hospitalar. É necessário, porque se tem a cabine lá, mais um ponto de recarga surge na cidade. A cabine tem de ser colocada na Padre Belchior. Porque mais um ponto de recarga é criado na cidade. Porque os pontos de recarga que tem na cidade hoje são poucos. E tem muitas pessoas ainda que não têm a tecnologia e não sabem mexer com a tecnologia. Então tem dificuldades para dar o atendimento para a população. Então a gente vem pedir ajuda do Setra, ajuda que possa estar nos ajudando nessa situação. Acabando com o dinheiro dentro do transporte coletivo, porque a vida do trabalhador está acabando. Vocês já não têm mão de obra e vocês não se atentam para essa situação. Uma cena lamentável que aconteceu essa semana na Itatiaia, o próprio sindicato pedindo funcionário para as empresas de transporte coletivo que eles indicam. Isso é vergonhoso, isso é triste, isso é lamentável. Então, essas são as dificuldades que o sistema tem hoje. Não vou me adelongar mais, eu peço a todos vocês que curtam o nosso canal, que ajude no nosso crescimento do canal, que ajude a nós a divulgar mais as situações que vêm acontecendo na nossa cidade, venha nos ajudar a crescer o nosso trabalho, a melhorar o nosso trabalho, que a gente possa trazer muito mais notícias para vocês, que a gente possa falar mais do transporte, que a gente possa falar não só de coisas ruins, mas que a gente possa falar de coisas boas do transporte. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a semana de todos, que ela seja repleta de coisas boas.